Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje, vamos fazer aí a correção, tá certo? Da atividade que eu havia passado para vocês, tá certo? Vamos lá. São questões bem legais, tá, turma? Eu diria que é a principal parte aí de geometria, tá? Por que é a principal parte? Porque ela é a geometria básica, tá certo? Que é cobrada no Enem. Ah, professor, mas ela é básica e eu não consegui fazer essas questões, não. Não tem problema. Você não é que você não conseguiu, é que você não sabe o raciocínio daquela questão. Mas quando eu fizer, você vai tentar encaixar esse raciocínio em outras questões, tá certo? Então vamos lá, não tem nada complicado aqui, tá certo? A gente já viu matérias de disciplina bem mais complicado do que esta, tá certo? Então vamos fazer aí, eu selecionei algumas questões, passei para vocês de 1 a 10, não foi? E aí eu vou selecionar, né, eu já selecionei as questões, a gente vai resolver iniciando mesmo pela primeira, tá certo? Vamos lá. A linha poligonal com extremidade nos pontos P e Q é formada por segmentos horizontais e segmentos verticais. Se cada segmento horizontal mede 3 metros e cada segmento vertical, ó, presta atenção aqui, ó, cada segmento horizontal mede 3 e cada segmento vertical mede o quê? 3,5. A medida do segmento de reto cujas extremidades são P e Q vale quanto? Tá certo? Então vamos lá. Olha que legal, Tom. Ele quer saber a medida da extremidade PQ, ou seja, de P, desse ponto P até Q. Então presta atenção. Vamos ligar do P até Q. Qual o valor dessa medidazinha aqui, ó, de P até Q? Tá certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, vocês precisam extrair as informações. Ele disse o seguinte, ó, o segmento horizontal mede 3,5. O horizontal, turma, é o deitado, né? O segmento deitado. Quem é o deitado? Ó? Isso daqui, ó, isso e isso, né? Essa medida mede 3 metros. Só que eu tenho o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Ou seja, 3 vezes 4, 12 metros. Então, de P, ó, de P até O vale o quê? 12 metros. Não sei se vocês conseguem visualizar isso aqui, ó, mas vamos lá. Aqui vale 3, aqui vale 3, ó, tá vendo? Ó? Vou projetando aqui, ó, aqui vale 3. Então, esse pedacinho 3, 3, 3 e 3. No total eu tenho o quê? 12. Beleza? No total eu tenho 12, tá certo? Então, beleza. Aqui eu tenho 12. E vamos contar os verticais, é 3,2. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, daqui, ó, até aqui embaixo vai ser o quê? 5 vezes o quê? 3,2. Por quê? Porque cada alturezinha dessa vale o quê? 3,2. É o que disse na questão. Então, aqui vale quanto? 16. Tranquilo? Vou apagar aqui, ó. Então, já descobri as medidas. Aqui vale 12 e aqui vale 16. Então, na questão ele está pedindo, ó, de P até Q. Então, vamos descobrir de P até Q, ó. Vou ligar aqui, ó, de P até Q. É exatamente o que a questão está nos pedindo. Se vocês observarem aqui, ó, qual foi o triângulo que eu formei? Eu formei um triângulo retângulo, concorda? Esse triângulo retângulo aqui, eu vou aplicar o quê? O teorema de Pitágoras. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde aqui eu tenho 12, aqui eu tenho o quê? 16. Qual o valor de x? Ou seja, de P até Q. Então, de P até Q eu chamei de x. Tá certo? Turma, eu posso ir pela maneira mais rápida ou pela maneira mais lenta. A mais rápida é pelo triângulo de ouro. Eu acho que vocês recordam do triângulo, famoso triângulo 3, 4 e 5. Como assim, professor? 3 vezes quanto que vai dar 12? 3 vezes 4. Então, 4 vezes quanto que vai dar 16? 4 vezes 4. Então, esse valorzinho eu vou multiplicar também por 4, que vai dar quanto? 20. Isso aqui é pela forma a mais rápida, pela lógica. Se não, você prefere por teorema de Pitágoras, pode fazer assim. X ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a 12 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a quanto? 144 mais 256, né?
Então, x ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 400 aqui. E raiz de 400 fecha quanto? 20. Dá o mesmo resultado, tá certo? Mesmo resultado. Só que aquela maneira é a maneira lógica, né, e rápida. Então, marca aí a letra C, que é importante encontrar a resposta correta. Primeira, letra C. Tá certo? Vamos seguindo. Bem legal essa questão. Preste atenção e acompanhe o raciocínio. Um carpinteiro dividiu em partes iguais e de maior tamanho possível 3 tábuas de 3 centímetros de espessura, cujos comprimentos eram de 600 centímetros, tá certo? 600 centímetros, 840 centímetros, 1080 centímetros. Após a divisão, fez uma única pilha com os pedaços obtidos. Responda, letra A, vamos lá, letra A. Qual foi o comprimento de cada uma das partes em centímetro? Então, pera ainda, ó. Eu vou ter tábuas. Então, vamos lá, a gente tem 3 tipos de tábuas, tá certo? 3 tipos de tábuas. Então, vou botar cada um de uma cor diferente aqui, ó, para vocês identificarem. Tá certo? A gente tem 3 tipos de tábuas. Tem uma maior, uma média e uma menorzinha, tá certo? Então vamos lá, vamos colocar os valores aqui dela. A menor tem uns 600 centímetros de comprimento, né? Então aqui, ó, 600 centímetros. A média eu tenho 840 centímetros. E a outra eu tenho 1000, que é a maior, né? 1080 centímetros, tá certo? A gente já fez uma questão bem similar a essa daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A gente fez esta daqui, ó. Ela vai ser bem parecido o raciocínio com a terceira, tá certo? Então, vamos lá. Aí, ó, vamos lá. Eu tenho 3 tamanhos diferentes, 3 tábuas diferentes. Eu tenho a tábua 1, 2 e a 3, tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Letra A. Vamos resolver a letra A. Qual foi o comprimento de cada uma das partes em centímetro? Então, presta atenção. Ele quer saber qual foi o comprimento de cada uma das partes. Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem, ó, porque assim, o carpinteiro tem esses 3 tipos de tábuas, tá certo? De 600, de 840 e de 1080, tá certo? Ele quer pegar essas tábuas e dividir em tamanhos iguais. Por exemplo, a gente tem que arrumar um tamanho que as 3 tábuas, né, fiquem iguais. Por exemplo, porque aqui eu tenho uma menorzinha, eu tenho uma média e eu tenho uma maiorzona, né? Eu tenho que arrumar um jeito de ela ficar o quê? De mesmo tamanho, né? Qual é esse tamanho, né? Qual é esse máximo tamanho possível? Quando ele quer saber em divisão de partes, turma, ó, divisão de partes. Vocês vão lembrar do MDC. Só recordar aqui, ó, a terceira, ó, divisão de partes. Aí vocês vão recordar, vamos caçar aqui, ó, divisão, alguma coisa, ó. Contanto que essas estavam 4 cantos, quantos estacos foram utilizados. Aqui ele perguntou quantas estacas, né, ó. Foram colocadas em distâncias uma igual da outra, ou seja, divisão igual, uma igual da outra, um mesmo tamanho da outra, tá certo? Então tá aí. O que a gente vai fazer? Vai calcular o MDC desses 3 números. O que eu vou fazer? Eu vou começar por 2, aqui dá 300. Metade de 8 é 4, metade de 4 é 2. Metade de 10 é 5, metade de 8 é 4, então tá aí, ó, 540. Bora por 2 de novo, 150, 210, 270, tá certo? Dá por 2 de novo? Dá, porque todos os números aqui são pares. Ó. Então aqui 75, 105, né? E aqui vai dar 135. Agora, como vocês percebem que todos não terminam em 5, então eu vou utilizar o 5. Aqui eu vou ter 15, aqui eu tenho 21, aqui eu tenho 31, tá certo? Então vamos lá. Fechou? Fechou. Por quê? Porque o 31 é número primo, então não tenho como dividir aqui os demais. Aí fecha, ó. O MDC ficou quanto? Aqui, aqui, deixa eu ver, 30, ai não, deixa eu ser, 135 dividido por 5, eu vou ter 10, né? Que vai dar aqui 10,35, é 27. Pronto. Tá certo.
Eu dividi errado aqui, ó. 135 por 5 vai dar 27. Opa, então vai dar, ó. Continua. Olha que beleza. Então vai dar, vou continuar. Dá por 3, ó. Opa. Dá para dividir por 3 aqui. Por 3 dá 5, 7 e 9, né? Pronto. Dá para dividir? Não, né? Porque aqui se eu dividir por 5, não consigo dividir o 7 nem o 9. Então fechou agora. Realmente fechou. Aqui eu tenho 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3 dá o quê? 120. Então, preste atenção. O que representa esse 120? Vocês têm que saber ler, ó. O que representa o 120? O 120 vai ser o valor, né? O tamanho, né? Que a gente consegue dividir todos em partes iguais. O mínimo divisor comum. Então, o máximo divisor comum, melhor dizendo, máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum de 600, de 840 e de 1080 vai ser o quê? 120, tá certo? Então, o máximo divisor comum entre ele vai ser o quê? 120. Então, presta atenção. Vamos ver o que a questão lá está falando. Qual foi o comprimento de cada uma das partes em centímetros? 120. Então, resposta, ó, 120. Tá certo? Ou seja, na letra A ele está perguntando o MDC desses três valorzinhos. Tá certo? Vou apagar aqui, ó. Quantos pedaços foram obtidos? Então, vamos lá. Presta atenção. Agora ele quer perguntar quantos pedaços. Ora, se a gente dividir, por exemplo, 600, né? A gente tem a tábua 1 de 600 centímetros, tem a tábua 2 de 840 centímetros e tem a tábua 3 de 1080 centímetros, tá certo? E eu sei que o máximo divisor comum, ou seja, o máximo valor da tábua comum vai ser o que? 120, não foi isso que a gente encontrou? 120 centímetros. Então, quantas partes, ó, presta atenção, eu tenho uma tábua de 600 e eu vou dividir ela em cada pedacinho dessa aqui, ó, valendo 120. Quantos pedacinhos eu vou conseguir fazer? Basta eu fazer o que? A divisão. 600 dividido por 120, 840 dividido por 120 e 1080 por 120. O 600 eu vou dividir em 5 pedaços iguais, ó, tem um 600 e divido em 5 pedaços iguais. 840 eu vou dividir em 7 pedaços iguais. E o 1080 eu vou dividir em quantos pedaços? 9 pedaços iguais. Entendeu? Olha que legal. Então, eu quero que vocês peguem o raciocínio aí, ó, tá certo? Então, eu vou ter quantos pedaços? 5 em 1, 7 em 8 dá 12. 12 com 9 eu vou ter o quê? 21 pedaços, tá certo? Então, eu tenho um total 21 pedaços. Então, a resposta A já foi, a B também, que é 21. Beleza? Vamos continuar. Qual a altura da pilha em metros? Ora, preste atenção. Ele diz que as 3 tábuas têm 3 centímetros de espessura. Então, assim, ó, eu tenho a tábua, tá certo? A minha tábua, ela vai ter comprimento e espessura, né? Ó, aqui o comprimento de uma é, por exemplo, essa daqui, ó. Eu tenho 600 centímetros. E espessura, ó, essa espessurazinha aqui da tábua, a espessurazinha dela vai ser o quê? 3 centímetros. Aí, ó, se eu colocar... eu vou ter quantos pedaços? Quantos pedaços a gente encontrou? 21 pedaços. Então, se eu pegar 21 pedaços aqui, ó, e empilhar aqui, ó, os 21 pedaços, eu boto o primeiro pedaço, segundo, terceiro, quarto, quinto. Se eu empilhar os 21 pedaços com espessura de 3 centímetros, qual é a minha altura? Presta atenção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a espessura, que é 3 centímetros, e multiplicar por 21, que é o total de pedaços. Por quê? Porque eu vou colocar, ó, a primeira, né? Primeiro pedaço, depois vem o segundo pedaço, depois vem o terceiro pedaço, depois vem o quarto, até completar o quê? O 21º pedaço. A gente não encontrou 21 pedaços? Então, vai ser do primeiro até o 21. Quando eu empilhar isso aqui, ele vai me dar uma altura total, que eu não sei ainda. Mas para encontrar, basta eu fazer o quê? Ó? Basta eu lembrar que cada espessurazinha dessa aqui vale o quê? 3 centímetros.
Ora, então vou multiplicar a espessura, os 3 centímetros, né? A espessura, os 3 centímetros, vezes o total, que vai ser o quê? 21 pedaços. E aí eu vou ter a altura total. Então, minha altura total vai ser o quê? 63 centímetros. Vamos ver a unidade. Ele quer saber qual a altura da pilha em metros. Opa! De centímetro para metro eu volto duas casas. Ó. Então, voltando duas casas, dá 0,63 metros. Tá certo? 0,63 metros. Tranquilo? Legal, né? Essa questão aí. Se não entendeu, volta aí para que você possa pegar esse raciocínio. Então, vamos lá. Terceira. Em uma marcenaria empilharam-se 50 tábuas, uma de 2 centímetros de espessura e outra de 5 centímetros de espessura. Então, eu tenho tábuas de 2 centímetros, né? Tábuas de 2 centímetros, que eu não sei quanto equivale, quantas unidades eu tenho. E eu tenho tábuas de 5 centímetros, que eu também não sei quantas unidades tem. Um eu chamei de X e a outra eu chamei de Y, tá certo? Vamos lá. A altura da pilha é de 1,54 metros. Então, sem empilhar tábuas de 2 centímetros mais tábua de 5 centímetros, vai dar um total de 154. Galera, a dificuldade dessa questão aqui é montar um sistema. Pronto, já disse tudo. A questão vai exigir o quê? Montar um sistema. Professor, como é que eu vou montar esse sistema? Então, vamos lá. Ó, turma, a gente vai primeiro montar a quantidade. Eu tenho quantas tábuas? A gente tem 50 tábuas, tá certo? 50 tábuas. Então, eu tenho tábuas de 2 centímetros, que eu chamei de X, mais tábuas de 5 centímetros. Se eu somar os pedaços de 2 centímetros, mais os pedaços de 5 centímetros, eu vou ter um total de 50 tábuas. Agora que vem o detalhe, ó. O que eu vou fazer? Eu sei que eu tenho X tábuas de 2 centímetros, tá certo? Então, eu tenho tábuas, ó, presta atenção. Eu tenho tábuas aí de 2 centímetros, mas não sei quantas tábuas tem. Eu sei que tem o quê? X tábuas de 2 centímetros. E eu tenho tábuas de 5 centímetros, mas eu não sei quantas tábuas de 5 centímetros eu tenho. Eu chamei de Y tábuas, tá certo? Eu sei que a altura da pilha é de quanto? De 1,54. Então, o que acontece? Na minha pilha, eu vou ter o que? Tábuas de 2 centímetros. E eu vou também ter tábuas de 5 centímetros. Mas é a minha pilha total aqui, ó. A minha pilha total é de 1,54 metros. E aí, como é que a gente vai montar uma equação para isto? Aqui, ó, esse probleminha. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar, ó, tábuas de 2 centímetros. Tem quantas tábuas de 2 centímetros? Não sei. Então, 2 vezes x. Não sei. 2 vezes x. Eu tenho quantas tábuas de 5 centímetros? Não sei. Então, 5 vezes y. Beleza? Eu sei que somando aqui a quantidade de tábuas, né? 2 vezes x mais 5 vezes y vai dar uma altura total de 1,54 metros. Beleza? 1,54 metros. O que eu vou fazer? Aí a gente vai vai resolver o sistema, tá? Vamos resolver o sistema. Vamos tirar aqui, ó, o x. Como é que eu faço para tirar o x? Eu vou multiplicar por menos 2, né? Se eu multiplicar de 5 por menos 2, então vai dar menos 2x, menos 2y, igual a menos 100. Paciência aí, que aqui já é um pouco mais embaixo, tá? Embaixo eu vou repetir, 2x mais 5y vai dar 1,54. Então, se eu somar esses dois aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente o seguinte. Aqui eu vou cortar, né? Ó. Aqui eu vou ter o quê? 3y igual a quanto? Menos 100 mais 1,54. Turma, a gente deu um blefe aqui, ó. Talvez vocês não observaram. Qual foi nosso blefe?
Aqui está em metros, ó, está em metros. E as unidades aqui está em centímetro, 2 centímetros e 5 centímetros. Pode dizer aí, ó, não. Toma cuidado, tá certo? Então, eu fiz isso aqui de propósito para você ficar alerta aí, ó. Se está em centímetro, vamos transformar em centímetro. O que eu faço? Tiro duas casas, né? Então, 1,54 metros é a mesma coisa de 154 que? Centímetros. Tá certo? Agora ficou beleza. 2x mais 5y igual a 154 centímetros. Show de bola. Em cima tá o quê? Ó? Multiplica por menos 2 para resolver. Ó. Menos 2x, menos 2y igual a menos 100. Repete embaixo, ó. Vamos repetir embaixo. 2x mais 5y igual a 154. O que eu vou fazer? Somar. Corta, corta. Soma os dois aqui, eu vou ter o quê? 3y igual a 54. Então, y igual a quanto? 18, né? Y deu o quê? 18. Se o y deu 18, vamos jogar aqui dentro. Ó. Então, x mais 18 é igual a 50. Aqui, ó. E x igual a 50. Joga para lá, x é igual a quanto? A 22, né? Ou 32. 32, que 50 menos 18, 32. Tá certo? 32. Fechou aí? Não, ele quer saber o quê? A diferença. Então, vamos fazer o quê? A de subtração. A de subtração, que é a diferença, né? Ó. Ele quer saber a diferença desses dois aqui, ó. Número de tábuas de cada espessura. O x eu tenho 32 menos 18. Então, aqui vai ficar quanto? Só fazer... Quanto é 50 menos 18, né? Bugou aqui. 10, 2 aqui, 4, 32, tá certo. 32, vamos... Exatamente, porque eu tinha achei que eu tinha blefado aqui. Mas vamos lá. 32 menos 18, fechei com a turma. 32 menos 18. Toma emprestado aqui, dá 12. Aqui ficou o quê? 14. Tem? Tem. Letra B de bola. Tá certo? O difícil, cara, realmente eu entendo vocês, é montar esse sistema, tá certo? Se você conseguiu fazer essa questão, cara, você tá muito bom, viu? Você tá muito bom aí. Então vamos lá, próxima, quarta. O pêndulo de um relógio Cuco faz uma oscilação completa em cada segundo. E a cada oscilação do pêndulo, o peso desce 0,02 milímetros. Em 24 horas, o peso desce aproximadamente quanto? Ora, ele diz que a cada segundo, o pêndulo desce o que? 0,022 milímetros. A cada segundo, ou seja, um segundo, o pêndulo desce 0,2 milímetros, né? 0,02 milímetros. E ele quer saber em 24 horas quanto que o pêndulo vai descer. Então, nada mais a nossa dificuldade é o que? Encontrar horas em segundos. Vocês sabem que uma hora tem 24 minutos, ou 60 minutos. E um minuto tem o que? 60 segundos. Então, vou ter em uma hora, eu tenho 3.600 segundos. E em 24 horas, vai ser 24 vezes 3.600. Que vai dar o quê? Vai dar 3.600 vezes 24. Vai dar 86.400. Então, vamos de novo aqui, ó. Vamos de novo. Em 24 horas, ou seja, em um dia, se você não sabe, tem 86.400 segundos, tá certo? Então, vamos lá. A questão está pedindo o quê? Ele está dizendo que um segundo, o pêndulo desce 0,02 milímetros. E ele quer saber em 24 horas, ou seja, 24 horas é a mesma coisa que 86.400 segundos. O pêndulo vai descer quanto? Então, só resolver essas continhas aí. Ou seja, só multiplicar esse cara aqui vezes esse. Ou seja, 86.400 vezes 0,02. Quanto é que vai dar? Vai dar exatamente 1.000. Se eu encontrar, vai dar 1.728 milímetros. Então, vamos lá. Se eu transformar milímetro para metro, eu volto quantas casas? 3, né? Eu volto 3 casas. Então, vai ficar com o quê? Ó? Voltando 3 casas, vai dar 1,3
1,728. 1,728 está na letra B de bola. Tá certo? Nada difícil, tá, turma? Questão padrão aí, tá? Para vocês. E questão também de Enem, tá? Questões possíveis de Enem. O Enem gosta muito desse tipo de questões, porque envolve regra de 3, tá? Aí a transformaçãozinha de horas em segundos, a cara do Enem. Aí joga na regra de 3, para vocês terem a noção, e depois faz a transformação de milímetro em metro. De boa aí, bem legal, né? Vamos para a próxima, nona. Em um pátio retangular de 500 decímetros por 0,4 hectômetro, estão crianças em recreio. Havendo 2 crianças por centiária, eu vou destacar isso aqui, ó, vocês não conhecem isso aqui, centiária. Toma centiária, 1 centiário, se vocês quiserem anotar aí, ó, é a mesma coisa de 1 metro quadrado. A questão ficou difícil por causa disso aqui, ó, 1 centiário. Professor, nunca vi isso. Pois é a mesma coisa de 1 metro quadrado. Quantas crianças estão no pátio? Então vamos lá. Ó, a gente tem um pátio. Então vamos desenhar aqui, tem um pátio. Tá certo? Esse pátio aqui, ó, ele tem 500 decímetros por 0,4 hectômetro. E aí tem umas criancinhas brincando aqui. Ele falou que tem 2 criancinhas a cada 1 centiário. Só que 1 centiário é a mesma coisa que 1 metro quadrado. Ou seja, eu tenho 2 crianças a cada metro quadrado. Então, a nossa dificuldade é o quê? Encontrar a área aqui do pátio. Mas aí, a gente tem um empecilhozinho aqui, uma dificuldade. O que é hectômetro e aqui é decímetro, né? Como é que eu vou fazer? Transformar. Turma, karaokê, 6 horas da manhã, dói cabeça e mente. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Decímetro tá onde? Tá aqui. Eu vou voltar o quê? Uma casa. Então, eu vou dividir, ó. Então, vai ficar o quê? 50 metros. 0,4 hectômetro. Hectômetro tá aqui. Para metro, eu vou andar 1, 2. Andou, eu vou andar 2 casas, né? Ó. Então, vamos lá. 0,4 anda 2 casas. 1, 2. Então, ficou o quê? 40. Então, ficou 40 metros. Legal? Então, beleza. Já fiz as mudanças, as transformações, tudo em metro. Para quê? Para encontrar a área. Sabendo que a área é a base vezes a altura, então minha área a base é 50. A altura é quanto? 40. Fechou um total de 2.000 metros quadrados. Tá certo? 2.000 metros quadrados. É isso que ele quer saber? Não. Ele quer saber quantas crianças tem no pátio. Ó. Eu sei que 2 crianças tem em 1 metro quadrado, ou seja, existe 2 crianças aqui a cada metro quadrado. Quantas crianças vão existir em 2.000 metros quadrados? Ora, só multiplicar x vezes 1 é x, 2 vezes 2.000 fica o quê? 4.000 crianças. Então, existe 4.000 crianças aí no pátio. Letra D de dado. Legal? E daí vamos para a última, tá? Fechar com essa questão bem legal, a 10ª. Se você conseguiu, você está muito bem e também entendeu sobre o conceito de escala. Tá certo? Então vamos lá. A planta de um apartamento está confeccionada na escala de 1 para 50. Então, beleza. Já sei que a minha escala é de 1 para 50. Então, a área real, eu quero saber a área real em metro quadrado de uma sala retangular cujas medidas na planta são né, de 12 centímetros por 14 centímetros. Então, tá aí, ó. Na planta, turma, ó, as nossas medidas são o quê? De 12 centímetros por 14 centímetros. Beleza? Na planta. Na planta. O que a gente quer? A gente quer as medidas reais, né? As medidas reais aí. Qual é a área da medida real? Então, na real. Turma, lembra que eu falei, ó, do real para o desenho, eu vou fazer o quê? Diminuir. Se eu vou diminuir, eu vou dividir. Vou dividir, lembra?
Se eu vou do desenho para real, eu vou aumentar, então eu vou multiplicar. Então vem cá, ó. Da planta para o desenho, vai diminuir ou vai aumentar? Ora, lógico, né? Vai aumentar. Se vai aumentar, então vou pegar essa medidazinha e multiplicar por quem? Pela escala, que é 50. Então vai ser o quê? A altura vai ser 14 vezes 50 e eu já tenho a altura. Então 14 vezes 50 vai dar 700. 700 centímetros. Vamos pegar agora a base. 12 vezes o que? 50. 12 vezes 50 vai dar o que? 12 vezes 50, 600, né? Lógico. 600 centímetros. Turma, eu quero saber em metros. Tá vendo que a unidade é metros? Não tem problema. Eu volto duas casas, fica 7. Eu volto duas casas, fica 6. Então, aqui ficou 7 metros. E aqui ficou o quê? 6 metros. Área, base vezes a altura. Base vezes a altura. Ou seja, 7 vezes 6, fechou em quê? 42. Então, 42 metros quadrados é a nossa área. Letra D de dado, tá certo? Bem legal, né? Essas questões, então, espero que você tenha acertado todos, né? Nas próximas aulas, eu vou passar mais atividade para vocês, para a gente pontuar aí as principais questões, para que vocês aprendam e resolvam lá a nossa prova final, tá certo? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.